Fala, gente boa! Bom, esse livro, né, eu tentarei, será uma tarefa meio que hercúlea, né, meio que complicada, mostrar essa foto a vocês, porque é um livro gigantesco, né, um livro bem pesadão. É um livro, é um livro de autoria da Maria Teresa Weber, da Raquel Santiago, né, ambas já falecidas, né. Para quem não sabe, a Maria Teresa Weber, ela foi durante muitos anos ela trabalhou como tradutora no Arquivo Histórico de Joinville. A Raquel Santiago foi professora desse que vos fala no tempo da Faculdade de História e faleceu no final do ano passado. Não me recordo exatamente a data. Então as duas, elas foram autoras desse livrão aqui, né? Cuja foto, cuja gravura tentarei mostrar a vocês, né? É um livro, uma compilação das listas de imigrantes que chegaram em Joinville no período entre 1851 e 1881, né? Então essa gravura é uma gravura importantíssima e vale o sacrifício, né? Vale a tentativa de tentar mostrá-la. Então não sei se vocês estão enxergando, né? Mas essa embarcação aqui que eu estou segurando, aqui, que eu estou mostrando, é justamente a famosa Barca Colón. Isso aí que vocês estão vendo é a famosa Barca Colón, que de barca não tinha nada, tá? O correto é navio Colón, né? Navio veleiro Colón, não tem nada de barca, tá? E ao contrário do que certas pessoas pensam, ele não havia a menor condição dele chegar até aonde é hoje o monumento à barca, tá? Ao monumento ao trambolho do Luiz Henrique Opes, ao monumento à barca, tá? Por incrível que pareça, pasmem, tem gente que acha que esse navio aí, cuja gravura eu acabei de mostrar a vocês, ele teria chegado, teria adentrado o Rio Cachoeira. Não, isso não passa de uma lenda urbana, tá? Ele era um navio veleiro, então ele só poderia chegar até São Francisco. Não tem nada dele ter subido o Rio Cachoeira, isso é uma lenda urbana, tá? Bom, tem uma outra foto aqui que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é um trecho, tá? Já é uma foto bem recente, muito recente. Isso aqui é um trecho, tá? O que vocês estão vendo é um trecho da rua Plácido Olímpio de Oliveira, tá? Bom, só um instante, só um pouquinho. Bom, o mundo inteiro, né, o planeta, está fazendo a pergunta, mas afinal de contas, como que surgiu a rua Plácido Olímpio de Oliveira, que é obviamente essa rua cujo trecho eu acabei de mostrar para vocês? Bom, isso, né, para você entender essa história, isso começa lá em 1849. Mas por que 1849? Porque nessa data, como eu já comentei incontáveis vezes, em 5 de maio de 1849, o Leôncio B, que era o representante oficial do príncipe de Joinville, e o Christian Matias Schroeder, que era um senador, um político, dono de uma frota de navios, eles acabaram celebrando, acabaram assinando, fechando um contrato. Então, por esse contrato, aquelas famosas 8 léguas quadradas de terra, 8 daquelas famosas 25 léguas quadradas de terra que o príncipe havia ganho como dote de casamento, essas 8 léguas quadradas de terra, elas acabaram sendo cedidas à empresa que estava surgindo naquele momento. E que empresa era essa? É a famosa e célebre Sociedade Hamburguesa, que, como eu já comentei, né, e comento volta e meia, é aquela famosa empresa que loteou e colonizou Joinville. Bom, aonde que eu quero chegar com isso? Bom, essa empresa, a Sociedade Hamburguesa, ela antes, né, um pouco antes da celebração da assinatura desse contrato, lá em 5 de maio de 1849, foi determinado o seguinte, né? Seriam lançadas 1.000 ações, tá? No momento que 800 dessas 1.000 ações elas fossem compradas, essa empresa ela passaria a existir oficialmente. Tá? Por exemplo, vou citar um exemplo. Tá? Eu tenho interesse, né? Eu pretendo comprar uma dessas 1.000 ações. Tá? Eu teria que desembolsar a bagatela de 200 marcos hamburgueses
para ser dono de uma ação, ser dono de uma das ações da sociedade hamburguesa. Bom, e o que eu ganharia, além, obviamente, de ser um dos proprietários, um dos donos dessa empresa? Bom, eu ganharia, tá, um lote de 12,5 hectares na futura colônia Dona Francisca, né? Então, cada sócio, né, da sociedade hamburguesa, ele teria direito a um lote de terras na colônia Dona Francisca. Acontece que a sociedade hamburguesa ela estava tendo muito trabalho, muita dificuldade em encontrar pessoas, imigrantes, dispostos a vir a futura, né, se dirigir à futura colônia Dona Francisca. Então, o que a diretoria da sociedade hamburguesa acabou fazendo? Eles fizeram meio que uma promoção. Os 50 primeiros homens casados, os 50 primeiros chefes de família que comprassem passagens, obviamente, pela sociedade hamburguesa, eles receberiam gratuitamente dessa empresa lotes que mediriam 6,5 hectares de terra. Isso equivale a mais ou menos 65 mil metros quadrados de terra. Então, eles receberiam um terreno medindo 65 mil metros quadrados, ou 6,5 hectares de terra, como preferirem. Isso, os homens casados. Os homens solteiros, os primeiros homens solteiros que comprassem passagens pela sociedade hamburguesa, eles receberiam um lote de terras, cada um deles receberia um lote de terras que mediriam 2,5 hectares, ou seja, 25 mil metros quadrados. Esse era o tamanho do terreno para os homens solteiros, tá? Então, aquela boa parte aquelas 118 pessoas, isso não considerando os noruegueses, porque os noruegueses eles vieram um pouco depois, tá? Até já contei a história dos noruegueses, enfim, voltando. Mais de 170, daquelas 171 pessoas que fundaram Joinville, 118 delas, né, vieram pela barca Colomb, né, que foi aquela embarcação que eu mostrei no início do vídeo, tá? Então, essas 118 pessoas que vieram pela barca Colomb, vamos dizer assim que elas vieram motivadas por essa promoção. Então, elas acabaram adquirindo gratuitamente terrenos, né, lotes de terras da sociedade hamburguesa. Bom, mas afinal de contas, em que parte da história entra a Rua Plácido Olímpio de Oliveira? O que a rua tem a ver com isso tudo? Bom, em 1861 e posteriormente em 1864, um nobre europeu, que era o príncipe de Schönburg, Waldenburg, ele comprou 2 lotes de terra. Em 1861, ele comprou o lote número 307 e em 1864 ele comprou o lote número 308. Pois bem, eu até já havia comentado em outra ocasião que esse príncipe, né, o príncipe Schönburg, Waldenburg, ele também era dono de muitas terras na região do Rio Piraí, né, ali no que hoje equivale à parte rural do bairro Vila Nova. Mas voltando, esse príncipe, né, esse nobre europeu, ele comprou 2 lotes de terra no que futuramente viria a ser o bairro Bucarém. Pois bem, por incrível que pareça, se cogitou se estabelecer o centro de Joinville nessa região, no que hoje é a Rua Plácido Olímpio de Oliveira. A Rua Plácido Olímpio de Oliveira nada mais equivale hoje a esses 2 lotes de terra que eu estou mencionando. Então, a Rua Plácido Olímpio de Oliveira ela acabou sendo aberta nesses 2 lotes, os lotes 307 e 308, que, repetindo, pertenciam a esse nobre europeu, príncipe de Schönburg, Waldenburg. Uma outra coisa que praticamente ninguém sabe, tá? É que entre esses 2 terrenos, entre esses 2 lotes de terra, durante um certo tempo chegou a existir uma praça, que era a Praça Hamburgerplatz, ou seja, a Praça dos Hamburgueses. Então, essa Praça Hamburgerplatz, ela foi feita justamente com esse intuito, de que nesse local onde hoje é a rua,
ali viesse a ser estabelecido o centro de Joinville. E, inclusive, em certos mapas, existe inclusive um mapa em que essa região, onde hoje é a Rua Plácido Olímpio de Oliveira, obviamente, aparece mencionar essa região, ela aparece com o nome de Neustadt, que significa cidade nova. Então, Neustadt significa cidade nova, justamente porque havia esse objetivo. Repetindo, havia essa intenção de se estabelecer o centro de Joinville, onde é hoje a Rua Plácido Olímpio de Oliveira, por incrível que pareça, né? Hoje para nós isso é bizarro, até algo até bizarro, uma informação até bem surpreendente. Pois bem, essa praça, mais tarde, ela acabou sendo anexada a um desses lotes de terra, né? Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. Bom, seria isso mesmo, tá? Certamente vocês estão perguntando quem foi o Plácido Olímpio de Oliveira, quem foi esse cara, né? O que ele fez de tão importante para vir a batizar essa rua, né? Essa rua tão importante, né, nos dias atuais. Também a rua que é o palco da mais nova lenda urbana, que é a ponte, né? A ponte ligando a Rua Albé, né? Mas isso já é outro papo. Bom, isso fica para o vídeo seguinte, tá? Então, aguardem que tem mais informações importantes, tá? Então, um abraço, até lá, um abraço e beleza, beleza? Fui!